Olá, estudante, tudo bem? Eu, professora Karen, estou aqui para mais uma aula de literatura com você. Como eu sempre digo, um bom livro é uma boa história. E hoje eu e você vamos juntos abrir a porta e conhecer uma nova história. Mas antes, nós vamos fazer o que já fizemos em outras aulas. Você lembra o que a gente faz primeiro? A gente dá uma espiadinha lá no passado. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo e relembrarmos o que a gente já viu até então, os livros que nós já lemos. Você como um observador muito atento, já deve ter visto que os livros estão aqui na mesa. Exatamente. Já para a Cama Monstrinho, do Mário Ramos, e o livro Insônia, que a gente leu na última aula, de Antônio Skármeta. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu nessas histórias aqui? Então, a gente viu que nos dois casos a gente tem um menino, com dificuldade na hora de dormir ali, e a família lidando com aquela criança que não quer dormir, e aquela situação toda que a gente já viu. Vamos fazer uma rápida comparação entre esses dois livros? Vamos ver se você lembra das histórias. Vamos lá? Então, acompanha comigo aqui no slide. Então, nós vamos fazer uma comparação entre esses dois livros, Já para a Cama Monstrinho, do Mário Ramos, e O Insônia, do Antônio Skármeta. Vamos pensar no personagem principal primeiro, que é o menino. Esse menino aqui no livro Já para a Cama Monstrinho, lembra que ele era representado por esse monstrinho? Porque era um menino que estava sempre ali tentando fazer com que o pai demorasse mais a levá-lo para a cama. Ele sempre achava alguma estratégia. Esse menino, ele não dormia por quê? Porque ele tinha dificuldade para dormir? Lembra por que ele não dormia? Ele não dormia porque ele não queria. Era um menino que não queria dormir. Mas você lembra por que este menino aqui não queria dormir? Pensa lá, ele corria pela casa, subia nas estantes, pulava na cama, ele demonstrava estar com sono? Não, né? Ele não queria dormir e ele estava agitado, sem sono. Ele não mostrava ter nenhum sono ali. Vamos agora pensar no Insônia, do Antônio Skármeta. Aqui a gente tinha também um menino que não queria dormir. Afinal, quando a gente fala de insônia, lembrando lá o que significa insônia, significa ter dificuldade para dormir, não ter sono. Por que o menino aqui não dormia? Isso mesmo, ele também não queria dormir. Não queria de jeito nenhum dormir, mas era pelo mesmo motivo do livro Já para a Cama Monstrinho? O menino aqui do Insônia também estava agitado, pulando pelo quarto, correndo pela casa? Não, você lembra, né? Ele não estava correndo, ele estava no seu quarto. O que não deixava esse menino dormir? O que estava agitado nele? A sua mente, a sua imaginação. Ele estava com sono. Lembra que o tempo todo ele ficava bocejando, e aquele sono não vinha, porque a sua cabecinha, a sua imaginação estava muito agitada. Então aqui a gente tem uma comparação entre esses dois livros. Nos dois a gente tem meninos ali protagonistas, ou seja, personagens principais que não queriam dormir, mas por motivos diferentes. Um estava sem sono, estava elétrico, agitado, correndo pela casa. O outro não, ele até estava com sono, mas a sua cabecinha estava trabalhando sem parar. Muito bem. Agora que a gente já fez essa rápida viagem lá no passado, já espiamos a história, já comparamos os livros, vamos voltar para o dia de hoje e pensar qual será o assunto da nossa aula de hoje. Eu vou deixar duas pistas para você. E eu sei que você é um bom investigador, você vai conseguir ter algumas ideias já a partir dessas pistas. Então, hoje eu trouxe duas imagens. Vamos olhar aqui. Essas duas são as pistas da nossa história. Vai ter uma terceira ainda. Mas olha essas duas. O que parece estar representado aqui? Lá na primeira parece uma parede ou um muro. E essa imagem escura que tem? O que parece? Não parece uma sombra? Mas sombra do que será? Será que é de uma criança? Será que é de um adulto? Será que é de um brinquedo, de um boneco ou de uma boneca? Será que é a sombra de uma estátua? Pode ser, né? Porque uma sombra pode ser várias coisas. A gente não está vendo qual que é o objeto ou a pessoa que está representada ali. É uma sombra. E essa outra aqui? O que parece? Não parece uma mão? Primeira vez que eu vi essa sombra, eu pensei assim numa mão, parece umas garras ali na ponta. Mas será que é isso mesmo? E garra do quê? De um gorila? De um bicho preguiça?
de um monstro? Ou será que é só um galho de uma árvore? Que às vezes as árvores fazem umas sombras engraçadas. Quem sabe seja só um galho de árvore. Bom, agora vamos para a terceira pista, que é uma página do livro que nós vamos ler. O que a gente tem representado aí? O que parece ser esse lugar? Não parece ser um quarto? Ah, será que vamos falar sobre hora de dormir igual nesses dois livros? Bom, a gente tem um quarto, sabemos que é um quarto porque tem cama, tem armário. E a gente percebe também que é noite, porque é tudo escuro. E olha lá na janela. Não parecem algumas sombras também? Que também estão aparecendo na parede? Muitas sombras hoje nas pistas, então acho que a nossa história vai ter alguma coisa a ver com isso. E tem a ver com o que mais? Será que tem a ver com a hora de dormir? Mas quem que vai dormir aí? Bom, você vai pensando aí e criando as suas hipóteses. Qual será o assunto dessa história? Será que é parecido com esses aqui ou será que é uma situação totalmente diferente? Você vai pensando aí enquanto isso. Enquanto você vai pensando, nós vamos conhecer um pouquinho a autora do livro de hoje. Ela se chama Ana Maria Machado. Talvez você já tenha ouvido falar ou já tenha lido na escola ou nas videoaulas aqui, já tenha ouvido falar de algum livro dela. Ela é muito conhecida, é uma autora brasileira, tá? E escreveu muitos livros. Ela é escritora, ela também já trabalhou como jornalista e também foi professora. Olha só quantas ocupações ela teve. Tudo isso transformou a Ana Maria Machado na ótima escritora que ela é. O que mais a gente pode saber sobre a vida dessa autora? Bom, a gente pode dar uma espiadinha no site, ela tem até um site oficial, www.anamariamachado.com.br. O que a gente encontra nesse site? A gente encontra os títulos, as capas dos livros, de todos os livros que ela já publicou. A gente encontra curiosidades, saber coisas que a Ana Maria Machado tem feito. E também a gente consegue lá ter algumas informações sobre a biografia dessa autora. O que é biografia? É a história da vida dessa pessoa. Então, tudo isso a gente encontra lá no site da Ana Maria Machado. Bom, o que a gente pode saber sobre a biografia dela? Ela nasceu no Rio de Janeiro, sim, nessa cidade tão bonita que está representada aqui na fotografia. Ela nasceu no ano de 1941. Sabe quantos anos ela tem agora? 79 anos. E ela é uma escritora tão conhecida e tão importante aqui no Brasil que ela até foi convidada para fazer parte da Academia Brasileira de Letras. O que é essa Academia Brasileira de Letras? É uma instituição muito importante aqui no Brasil, da qual fazem parte muitos escritores conhecidos e de grande importância aqui no Brasil. E qual é o objetivo dessa instituição? Cultivar a língua portuguesa e também cultivar a literatura aqui do Brasil. Então, ela foi uma das convidadas a fazer parte dessa instituição. Que grande honra, não é? E sabia que essa autora tão importante já publicou mais de 100 livros? Mais de 100! Nem dá para colocar todos aqui na mesa ou mostrar a imagem de todos. Eu vou mostrar alguns para vocês só terem uma ideia do que ela já escreveu. Olha só, uma mágica aconteceu. Olha quantos livros da Ana Maria Machado apareceram aqui e nem couberam todos. Alguns eu tive que deixar escondidinhos aqui atrás. Olhando aqui essas capas e esses das imagens, você já lembra de algum que você tenha lido? Um muito conhecido é o Menina Bonita do Laço de Fita, que está aqui. Também temos ali Alguns Medos e Seus Segredos, também muito conhecido. O Elefantinho Mal Criado. Aqui atrás eu tenho alguns escondidos também. Tapete Mágico. Este outro aqui, Abrindo Caminho. Mais outro aqui, A Velha Misteriosa. Todos esses aqui são da mesma autora, a Ana Maria Machado. Viu só quantas coisas ela produziu? Um desses livros aqui é o livro que nós vamos ler hoje. Um desses que está aqui, ó, em pé. Qual será? A gente viu que tinha alguma coisa a ver ali com sombras, né? Com a noite. Qual desses aqui? Alguns a gente já pode eliminar. Eu vou dar uma pista para vocês. Ele está do lado de cá, ó. Qual será? Será que é Menina Bonita do Laço de Fita? Tem alguma coisa a ver com as pistas? Acho que não. Esse outro aqui. Não se mata na mata. Faz a gente pensar alguma coisa em sombras, em noite, em quarto, hora de dormir. Também não, né? Então também não dá.
Vamos ver esse outro aqui? Jabuti sabido e macaco metido. São animais, tem a ver mais com a natureza. Então também não serve. E esse daqui? O Domador de Monstros. Foi o que sobrou desse lado aqui. É este aqui o livro que nós vamos ler hoje. Ana Maria Machado escreveu esse daqui também. O que mais a gente pode saber sobre esse livro aqui? Quem ilustrou esse livro? Sabe quem que é o ilustrador? É uma ilustradora, na verdade. A Supa. Nome diferente, né? Sabe qual é o apelido? Quem será essa Supa? Vamos ver então quem que é essa ilustradora. Então, olha aqui no slide, nós temos a imagem do site dessa ilustradora. Ela é ilustradora, artista plástica, escritora também. E aqui nós temos uma imagem dela. E nós vamos ver alguns livros que ela ilustrou. Vou trazer aqui para vocês. Agora a mágica vai acontecer. Esses vão desaparecer e vão aparecer os livros ilustrados pela Supa. Então, aqui apareceram alguns dos livros ilustrados pela Supa. Obviamente que o Domador de Monstros está aqui. Esses outros livros são de autores diferentes, mas todos ilustrados pela Supa. Esse aqui é a Valentina, do Márcio Vassalo. A gente tem aqui uma coletânea de contos clássicos organizados por Valcir Carrasco, mas que também foram ilustrados pela Supa. Temos aqui este outro, onde tem bruxa, tem fada. O autor é Bartolomeu Campos Queiroz, mas todos esses foram ilustrados pela Supa. Mas nós vamos falar, então, na aula de hoje, deste daqui, que é o Domador de Monstros. Eu quero que você observe comigo agora a capa desse livro. Então, vamos observar algumas informações. As imagens, o que a gente vê representado ali? Tem aqueles seres coloridos, que pelo título do livro e pelo formato desses seres, são os monstros. E a gente tem ali alguém sentado ali em cima desse monstro, como se estivesse cavalgando esse monstro, né? Parece um menino. O que é um domador? Domador é aquele que amansa, que domestica. Então, por exemplo, alguém que trabalhe com animais, um veterinário especializado em cavalos, por exemplo, vai amansar, vai domesticar um cavalo muito selvagem para que as pessoas consigam cavalgá-lo com segurança. Não tem um pouco a ver com a imagem que a gente está vendo ali? O menino não parece estar cavalgando esse monstro? Então, a gente pode pensar, quem será o domador nessa história? Será que é um menino? Ou será que ele só está mostrando um monstro que foi amansado por outro alguém? Vai pensando aí. E o que mais a gente pode pensar aqui? Quem são esses monstros? Será que nós vamos ver uma história de monstros de verdade? Ou será que esses monstros são da imaginação de alguém? Ou será que esses monstros são alguma coisa que é tão assustadora que é como se fossem monstros na vida da pessoa? Vai criando as suas hipóteses. O que a gente sabe é que nessa história vamos ter um domador de monstros. Mas nós temos ainda algumas pistas para ver aqui na contracapa, na parte de trás desse livro. Que até projetei a imagem aqui para você. Então, a autora ela vai falar um pouquinho sobre essa história. Na verdade, ela vai falar sobre a coleção da qual este livro faz parte, que é a coleção Conta de Novo. Então, ela começa falando assim, ó. Essas histórias, ou seja, as histórias da coleção Conta de Novo, são do tipo que o povo gosta de contar. Conta de novo, pedem as crianças. E lá vem tudo outra vez, sempre parecido e sempre diferente, cada vez mudando um pouquinho. De um jeito divertido para falar de uma porção de coisas em cada livro. Então, ela já vai dando algumas pistas aqui do que vai acontecer nessa história. A gente sabe que terão coisas que vão mudando um pouquinho, mas também haverá coisas aqui nessa história que vão se repetir. O que será que vai se repetir? Então, enquanto a gente for lendo a história, eu quero que você vá prestando atenção. O que vai se repetir e o que vai mudar nessa história? Afinal, a autora disse que as coisas vão mudando aos pouquinhos. Se repetem, mas também mudam. Agora, eu e você vamos abrir a porta e entrar nessa história. Mas o que a gente vai ver primeiro? Então, vamos abrir a porta comigo? 1, 2, 3. Entramos lá naquele quarto que vocês viram no início da nossa aula. É a primeira imagem do livro, da parte interna do livro. Então, como a gente já observou, parece um quarto, temos as sombras ali. Bom, quem será que é o dono desse quarto? Aqui está ele. É um garotinho. E o que aconteceu agora?
Então eu quero que você observe o que acontece aqui nessa cena. A gente tem o quê? Uma cama, a coberta ali azul de estrelinhas. Tem alguém embaixo dessa coberta? Viu que tem um voluminho ali? E tem umas mãozinhas segurando a coberta? Então, tem alguém deitado ali, não tem? Mas de que jeito que essa pessoa está deitada? O que ela fez? Escondeu a cabeça. Será que ela está com muito frio? Será que é uma noite fria? Ou ela está com medo e está cobrindo a cabeça? Você já sabe, né? Vamos conferir então o que a história diz? Vamos lá. Era uma vez um menino chamado Sérgio, um menino como você e eu, que às vezes tinha medo e às vezes era corajoso. Uma noite, antes de dormir, ele ficou olhando as manchas que as sombras das árvores lá de fora iam formando na parede do quarto. Elas mexiam, mudavam de lugar, viravam figuras de monstros horríveis, horrendos, horrorosos. Sérgio ficou com medo. Para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você pensa que me mete medo, é? Só porque é feioso? Se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Sérgio fechou os olhos bem apertados e chamou um monstro mais horrendo, horrível e horroroso. E avisou: aí vem um monstro de um olho só. Quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava um novo, de um olho só, olhando para ele. Aí Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só e duas bocas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava um novo, olhando para ele com seu olho só e suas duas bocas. Aí Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas e 3 chifres. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele com seu olho só, suas duas bocas e seus 3 chifres. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres e 4 trombas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava um novo olhando para ele, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos. E daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos e 6 línguas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava um novo olhando para ele, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos e suas 6 línguas. Um monstro meio engraçado. Daí a pouco o Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava um novo olhando para ele, horroroso e engraçado, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos. Sérgio estava com muita vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou:
Aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava um novo olhando para ele, horroroso e engraçado, horrível e gozado, horrendo e divertido. Com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, seus 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 corcovas e suas 9 pernas. Sérgio não aguentava mais de tanta vontade de rir, mas mesmo assim ainda disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou, então Sérgio avisou. Aí vem o monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas, 15 cambalhotas. E Sérgio ria tanto que nem conseguiu falar direito. Aí o monstro da parede se assustou com todas essas palhaçadas e foi embora. Sérgio riu muito até que acabou dormindo e sonhando, sonhos em que não entraram monstros horrorosos, horríveis e horrendos, mas entraram monstros engraçados, gozados e divertidos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. E aí, o que você achou dessa história? Gostou da forma como o menino lidou com o seu medo? Lembra que lá no início ele estava assustado com as sombras? E viu como ele lidou muito bem, de uma forma criativa com essa situação? Bom, o que você achou dessa história? Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula. Você lembra qual é o segundo momento da nossa aula? Este momento é de explorar o texto. Você e eu, como bons detetives da literatura, vamos analisar mais de perto a história de hoje e ver o que mais a gente descobre sobre essa história, porque tem muito mais a desvendarmos. Então, venha comigo, detetive, e vamos explorar mais esse texto. Bom, primeira pergunta está fácil, que é aquela que eu fiz lá no início, quando a gente estava analisando a capa do livro. Quem era esse domador de monstros? Ficou fácil, né? Só temos ali na história um personagem humano e os monstros. Quem é o domador de monstros? Isso mesmo, é esse menino. Essa foi fácil. Vamos para a próxima. Quem eram os monstros? Eram monstros de verdade? Qual que é a sua opinião? A partir do que você viu ali esse menino contando e pensando também lá na pista que eu deixei lá no início da história. Eu coloquei essa daqui, ó, a sombra ali. Lembra que o menino no início da história está vendo aquelas sombras? Quem eram esses monstros? Essa aí eu vou deixar para você pensar. E daí a gente já volta. Muito bem, já tem um tempinho para você pensar e aqui nós temos uma única resposta certa. Aí vai da sua interpretação. Você poderia imaginar que sim, de fato, apareceram monstros no quarto desse menino. Ou você pode ter, na sua opinião, achar que não eram monstros de verdade. Eram, na verdade, aquelas sombras que o menino imaginou como monstros. Olha, teve gente aí que deu uma opinião diferente. Teve gente que disse que o próprio medo era um monstro para o menino. Pode ser também. Então, tem várias possibilidades. Você, como um bom investigador, vai ver qual que você acha que se encaixou mais com a história. Vamos para a próxima agora. O que se repetiu na história? A gente viu que teve várias palavras que se repetiram. Mas não é as palavras que eu quero falar aqui. Eu quero que a gente pense assim, nas situações que se repetiram nessa história. Você lembra que, o menino estava no seu quarto, estava na sua cama, na hora de dormir, ele estava nisso lá com a cabeça coberta e daí começava a observar aquelas sombras na parede. E daí ele começou a conversar com aqueles supostos monstros que apareceram. O que se repetia? Que atitude do menino que se repetia? Lembra que ele falou que ele abria os olhos e quando ele abria, o monstro estava lá? Se ele abria o olho é porque ele tinha fechado em algum momento. Então, sempre ficava se repetindo esse momento dele abrir os olhos, fechar os olhos. E nisso ia trocando de monstro ali no quarto dele. Então, uma coisa que se repetia era esse ato dele abrir e fechar os olhos. Vamos imaginar, então, que ele fosse uma criança que estivesse num quarto que tivesse cheio de sombras na parede.
e ele fecha os olhos na esperança de que aquelas sombras, quando ele abrir os olhos de volta, tenham desaparecido. Ele olha e não desapareceram. Então é isso que vai se repetindo ali na história. E sempre tinha um monstro diferente ali. Ok? Agora eu quero que você observe as próximas imagens e a próxima questão comigo. E vamos analisar com muito cuidado essas imagens para a gente responder a questão. Qual é a questão? Quais mudanças foram acontecendo? Eu deixei essas imagens aqui como pistas para você ir pensando o que ia mudando. A gente viu que tinha coisas que se repetiam, né? O menino sempre ameaçava o monstro, ele queria chamar o mais assustador, ele abria e fechava os olhos e o monstro sempre estava lá. Mas o que foi mudando ao longo da história? Então, um tempinho aí para você observar essas imagens e construir a sua resposta aí. E a gente já volta. Já deu para você pensar e perceber e relembrar, na verdade, quais foram as mudanças que aconteceram. A gente viu que a cada vez que o menino fechava e abria os olhos, o novo monstro que aparecia ganhava características diferentes. Sempre ia aumentando a quantidade de coisas estranhas nesse monstro. Era um monstro de um olho só, aí apareceu um monstro com 2 bocas, com várias línguas, com vários rabos, e a gente viu que a cada vez que esse menino abria e fechava os olhos, o monstro que ele imaginava, o que aparecia ali, adquiria características diferentes do anterior, sempre uma a mais. E a gente viu que no último tinha 15 características. Então a gente viu essa mudança ali. Mas o que mais mudou? Foi só as características dos monstros que mudaram? Lembra que no começo ele falava ali de monstro horrendo, horroroso, assustador? Mas no final, o menino não estava achando divertido, não estava achando engraçados esses monstros? Então isso também mudou. Ele não estava mais achando aqueles monstros assustadores. Ele começou a achá-los engraçados. E foi aí que ele relaxou e conseguiu dormir. Então, mais uma mudança aí. Agora é com você, leitor. Agora a pergunta é para você que está aí me assistindo. Do que você tem medo? Ou você não tem medo de nada? Você tem medo de alguma coisa? Eu vou te contar um segredo. Se promete que não conta para ninguém? Sabia que a professora Karen tem um medo? Medo do que será que eu tenho? Será que eu tenho medo do escuro? Será que eu tenho medo de trovoadas? Será que eu tenho medo do vento muito forte? Será que eu tenho medo das sombras, igual o menino da história? Eu tenho medo de um bichinho muito pequenininho, que é muito importante para a natureza, mas ele me bota tanto medo. Sabe do que eu tenho medo? Não conte para ninguém. De abelha. Sabia que eu tenho medo de abelha? Quando eu vejo uma por perto de mim, eu já dou um jeito de sair de perto dela. Você também tem medo de abelha como eu? Espero que não, porque a abelha é um bichinho muito importante para a natureza. Mas mesmo assim, eu ainda tenho medo desse bichinho. Bom, você tem medo do quê? E o mais importante agora, o que você faz quando sente medo de algo? Como que você reage? Como que você age diante desse medo? Isso é o mais importante. A gente viu como que o menino agiu aqui na história com o medo. Ele acabou conversando com aqueles monstros e aí ele foi perdendo o medo. Eles deixaram de ser assustadores e os monstros se tornaram até engraçados. Então olha que maneira criativa desse personagem lidar com o seu medo. E eu vou deixar agora para você um desafio final. Qual é o desafio? Você vai seguir o exemplo da ilustradora Supa e vai fazer um desenho. Mas o que você vai desenhar? Não é qualquer coisa. Aí que entra a parte do desafio. Você vai mostrar através de uma ilustração, através de um desenho, como a gente pode enfrentar o medo de uma forma criativa. Ou seja, você vai desenhar uma maneira criativa de enfrentar o medo que você tem. Ai, professor, mas eu não tenho medo de nada. Então você pode pensar numa maneira criativa de alguém da sua família enfrentar o medo que ele tem, tá? Mas a ideia é essa. A gente viu aqui a forma como este personagem lidou com o medo. Como que você lidaria de uma maneira criativa com o medo que você tem? Esse é o desafio que eu deixo para você. Estou tão curiosa para ver o que você vai criar aí no seu desenho. E para encerrar, vamos relembrar a nossa frase. Cada livro é um mundo de possibilidades. E a gente viu isso nessa história. Inclusive, nós mostrando possibilidades diferentes de lidarmos com situações do nosso dia a dia, como o medo. Bom, te espero na nossa próxima aula. Um grande beijo. Tchau!